Fala pessoal, Fábio Guilherme aqui. Hoje vamos fazer aqui uma coisa que a gente gosta muito, que é ranquear as equipes da NFL, tá? Vamos ranquear todas as 32 equipes. Obviamente a gente está aí com cerca de 2 meses, tá? Por início da temporada regular. Essa mesma tier list aqui eu pretendo fazer quando tiver faltando uns 10 dias, tá? Para o começo do calendário regular. Hoje é realmente para a gente ter um panorama geral das equipes, para você aí que não se atentou tanto às mudanças que a gente teve nas equipes ao longo dessa off-season, com draft, free agency, dança das cadeiras aí envolvendo os treinadores. Então hoje realmente para dar um panorama geral, tá? Eu pretendo trazer essa mesma tier list nesses mesmos moldes antes da temporada regular começar em setembro. Fechou? Então a ideia hoje é um vídeo rápido, só realmente tocando a superfície de cada franquia. Fechou? Temos aqui grande favorito, pelo menos playoffs, meio de tabela, temporada fraca e briga pela primeira escolha geral do draft, tá? Eu não me limitei aqui a nenhuma quantidade de equipes por categoria, apenas no grande favorito, tá? Que vão ser 2 equipes da Conferência Americana e 2 equipes da Conferência Nacional. O resto aqui a gente vai vendo. Fechou? Começando pelo Arizona Cardinals, que eles optaram por não renovar com o Kyler Murray, vão ter o quarterback Jacoby Brissett como titular, um veterano já nessa altura do campeonato, né? Mas que definitivamente não empolga. A divisão é muito complicada, né? Provavelmente a divisão mais difícil aí da NFL. A gente tem o Seattle Seahawks, Rams e o 49ers. E também temos aí o Mike LaFleur, que era o coordenador ofensivo do Rams no ano passado, chega aí para ser o head coach da equipe. Ao meu ver, o Cardinals está bem posicionado aqui para brigar, tá? Pela primeira escolha geral do draft, tá? É um ano aí de baixíssimas expectativas para o torcedor de Arizona. Na sequência, a gente tem aqui o Atlanta Falcons, que sofreu ano passado com a questão do Michael Penix, que lesionou, né, o joelho esquerdo. Foi rompimento, né, do ligamento, uma lesão gravíssima e que obviamente gera preocupação em relação ao seu retorno e também nesse seu primeiro ano aí após a lesão, né? A gente sabe que muitos jogadores não costumam ser o mesmo, pelo menos com relação à mobilidade, depois de uma lesão como essa. É também uma equipe que tem um novo treinador, tá? O Kevin Stefanski, que passou muitas temporadas como head coach do Cleveland Browns, venceu o prêmio até de treinador do ano, mas nos últimos anos foi um fiasco total. A divisão também vem se tornando um pouco mais complicada. A gente viu aí o Carolina Panthers se classificando para os playoffs no ano passado. Então eu acredito que com todos esses pontos que eu citei, novo treinador, Michael Penix vindo de uma lesão muito grave e uma divisão que é um pouco mais complicada do que vinha sendo, o Falcons vem para uma temporada fraca, tá? Vou colocar eles aqui por enquanto. Na sequência a gente tem o Baltimore Ravens e eu acredito que com relação à expectativa do torcedor do Ravens é pelo menos playoffs, né? Com tudo que essa equipe já apresentou nos últimos anos com relação à sua consistência dentro da divisão também, mesmo tendo um novo treinador, né? O John Harbaugh encerrou sua parceria aí com o Ravens após muitas temporadas, décadas aí com a equipe. A gente tem agora o Jesse Minter, que foi coordenador defensivo do Chargers na temporada passada, fez um excelente trabalho, tá? O ataque usou 4 das suas 5 primeiras escolhas do draft com jogadores ofensivos, o que é muito interessante, e a defesa aí, obviamente, conseguiu o Trey Hendrickson, que teve ótimas temporadas na defesa do Cincinnati Bengals, né? Então acho que com tudo que a gente tem em mente, Lamar Jackson, Derrick Henry, agora o Hendrickson nessa defesa, é muito difícil a gente não colocar o Baltimore Ravens em pelo menos playoffs. Fechou? Na sequência a gente tem aqui o Buffalo Bills, que, cara, é um grande favorito, sabe? Eu acho que é muito difícil ainda tirar o Buffalo Bills desse posto da Conferência Americana. É uma equipe que, cara, é muito forte. É muito, muito, muito forte. Perderam aquele jogo contra o Denver Broncos no Divisional Round, mas é uma equipe que, nossa senhora, tipo assim, se eles vencem aquele jogo, por exemplo, eu acho muito difícil eles não ganharem do Patriots na sequência. O próprio Broncos também, eu acredito que seria uma equipe que bateria o Patriots naquela final de conferência se tivessem um Bo Nix, mas uma coisa que muitas pessoas não estão se atentando ao Bills desse ano é que finalmente eles têm aí um grande recebedor, né? Algo que vinha faltando nessa equipe, que é o DJ Moore, 27 touchdowns recebidos nas últimas 4 temporadas. Se a gente for ver os quarterbacks que ele jogou, né? Nossa senhora, tipo assim, ele conseguir esses números foi excepcional. A gente tem um novo treinador também, o Joe Brady, que eu acredito que seja
um upgrade, tá, na posição do head coach. Ele que era o coordenador ofensivo da equipe no ano passado, tem uma excelente relação com o Josh Allen. E a defesa investiu em 6 novatos no draft e conseguiram também o pass rusher Bradley Chubb, que conseguiu 20 sacks nas últimas 2 temporadas, tá? Na sequência, o Carolina Panthers, que ano passado definitivamente seria uma equipe que eu colocaria em briga pela primeira colocação do draft, né? Antes da temporada passada, no caso, acabaram conseguindo se classificar para os playoffs após uma boa sequência de resultados ali em outubro, novembro. Mas para esse ano, eu acho que. Eu não vou nem falar tá? Mas meio de tabela já é excelente aqui pro Carolina Panthers, considerando aonde essa equipe estava 2 anos atrás. Ainda temos muitas dúvidas envolvendo essa equipe, tá? Bryce Young está no último ano do seu contrato, a gente sabe que a equipe não está completamente. Não confia tanto. Eu sinto que o Panthers não confia tanto no Young, tanto que não ofereceu ainda um novo contrato. Ele ainda está com o seu contrato de novato e precisa mostrar serviço esse ano, tá? Para manter esse posto de titular na NFL, porque eu acho muito difícil ele se manter titular na NFL caso ele seja dispensado por Carolina. Foi a quarta equipe que mais gastou com free agents, mas aqui mesmo com essas dúvidas envolvendo o Bryce Young, a defesa tem um potencial gigantesco de terminar a temporada como uma das 10 melhores da NFL, tá? Conseguiram o Jalen Phillips, ex-Eagle, conseguiram também o Devin Lloyd, ex-Jacksonville Jaguars. É uma defesa com muito potencial e, ao meu ver, é meio de tabela, tá? Agora sim, aquele meio de tabela que às vezes você tá com uma campanha 9-8 e se classifica, entendeu? Para os playoffs. Então vamos ficar de olho aqui nesse Carolina Panthers depois da ótima temporada que eles tiveram em 2025. Fechou? Chicago Bears, eu acho que depois da run que eles tiveram nos playoffs da temporada passada, pelo menos playoffs mais uma vez, tá? A gente tem aqui o Ben Johnson, que está se firmando, né, como um dos grandes treinadores da NFL. Pegou esse Bears numa situação, não vou dizer complicada, mas definitivamente pior do que está agora. O ataque está mais experiente, o Caleb Williams conseguiu mostrar no passado uma evolução muito considerável no seu jogo, né? A gente viu a campanha que ele teve nos playoffs na temporada passada, foi muito interessante. E a defesa investiu aí sua primeira escolha do draft no Dylan Tineman, que é um jogador excepcional, strong safety aí, que chega para ajudar demais a secundária do Bears, que teve muitos problemas no ano passado. Fechou? Mais uma equipe que vai pelo menos para os playoffs, na minha opinião, e abaixo disso é uma decepção, né? É o Cincinnati Bengals. A gente sabe que é uma equipe que fica flertando em demitir o Zach Taylor, né, o seu treinador principal. Acabaram não demitindo na temporada passada, apesar de que a gente teve rumores de que ficaram muito próximos disso. Decidiram manter ele por mais um ano. O ataque a gente sabe que é excepcional: Ja'Marr Chase, T. Higgins, Joe Burrow. Gosto do Chase Brown, tá? É um bom running back também. Linha ofensiva segue sem empolgar tanto, apesar de ter bons nomes individuais, mas o coletivo dessa linha ofensiva parece que não funciona. Vamos ver nessa temporada. E a linha defensiva agora ficou muito boa, tá? 3 dos 4 titulares dessa defesa que jogam num 4-3 são jogadores que eram de outras equipes, tá? E a equipe investiu muito forte nesse pass rush. Então, eu acho que depois da decepção que foi a temporada passada pro Bengals, esse ano, abaixo de playoffs, vai ser outra decepção. Fechou? Cleveland Browns vai aí brigar pela primeira escolha do draft. Trocaram de treinador, como eu falei anteriormente, o Kevin Stefanski foi para o Atlanta Falcons. Quem é o treinador agora da equipe é o Todd Monken, que era o coordenador ofensivo do Baltimore Ravens. O ataque completamente diferente, tá? Dos 11 titulares, 6 são ou novatos ou free agents que vieram nessa off-season. A defesa, obviamente, sem o Myles Garrett. A posição de quarterback é uma incógnita, né? Então, eu acredito que o Browns vai brigar aí pela primeira escolha do draft, tá? Dallas Cowboys, meio de tabela, tá? Dallas Cowboys vai ficar aqui no meio de tabela. Sinceramente, eu acho que se o Cowboys não chegar nos playoffs, não vai ser uma grande decepção. Eu acredito que é meio de tabela, pode conseguir aí uma vaguinha na Conferência Nacional. Não seria surpresa, mas eu coloco aqui em meio de tabela. A situação na divisão está ficando cada vez mais difícil. A gente vai falar sobre o Giants, mais uma equipe que está melhorando. O Eagles é uma equipe excelente, né? Commanders também vem se firmando na Conferência Nacional.
Dak Prescott, cara, as pessoas não estão prestando tanta atenção, mas, cara, já é um quarterback que vai começar a temporada com 33 ou 34 anos, se eu não me engano. Até aqui não consegue vencer em playoffs. A gente tem uma defesa que investiu muito em novatos no draft, tá? São 5 ou 6 novatos, se eu não me engano, acho que são 5. É, eu vou colocar meio de tabela, tá? Dois excelentes, excepcionais wide receivers, mas de qualquer maneira é uma equipe que, não sei, não consigo ficar empolgado com o Dallas Cowboys, mesmo tendo bons nomes, tá? Mas eu não sinto uma empolgação quando eu falo do Cowboys. Como, por exemplo, quando eu falo dessas equipes acima, né? Eu acho que é bem compreensível. Denver Broncos é a minha segunda equipe, tá? Segunda e última, como eu falei, né? Eu vou me limitar a duas equipes favoritas por conferência. E, cara, eu sou apaixonado por esse Denver Broncos. Conseguiram finalmente um, um slot receiver que vai conseguir trabalhar muito bem no sistema ofensivo que o Sean Payton é, consegue implementar nas suas equipes, né? A gente lembra do Michael Thomas no Saints, que ele era especialista em slants no meio do campo, rotas curtas, rotas cruzando o campo, e o Jalen Waddle chega para fazer isso super bem, enquanto que o Courtland Sutton continua sendo aquele wide receiver mais vertical, físico, que consegue atacar o fundo do campo. Essa dupla, cara, Waddle e Sutton, vai ser excepcional, tá? E o Waddle também, que eu acho que se encaixa muito melhor no jogo do Bo Nix, tá? Gosto muito desse ataque do Broncos. A defesa a gente já sabe que é no mínimo top 5 na NFL. Mas esse ataque eu sinto que ele vai levar muito nível nessa temporada com o Waddle, tá? E é uma equipe fortíssima, tá? Uma equipe muito forte. Eu acho que é a minha equipe favorita aqui na Conferência Americana, tá? Detroit Lions na sequência, é difícil não colocar em pelo menos playoffs, né? É difícil demais, porque é uma equipe muito explosiva. Tem o sexto calendário mais fácil da NFL nessa temporada e investiram muito forte em free agents. Nesse momento, obviamente que a gente vai ter cortes ainda no training camp, mas eu olhei hoje cedo o elenco da equipe e eles têm 15 free agents no ataque, né? Investiram muito nesse ataque, enquanto o draft foi focado na defesa, né? 5 escolhas do draft foram apenas no front seven. Então é uma equipe que soube muito bem o que fazer em cada ponto dessa off-season. Muito difícil não colocar o Lions em pelo menos playoffs, tá? Green Bay Packers, essa equipe eu acho que muita gente colocaria em pelo menos playoffs, mas eu vou me limitar aqui a meio de tabela, tá? Para o Green Bay Packers, eu acho que é a grande surpresa aqui dessa tier list, né, até agora, para a grande maioria das pessoas. É o seguinte, o Packers não tem um grande corpo de recebedores, é muito difícil, a gente sabe como é que o Micah Parsons vai voltar das suas lesões, né? Foram duas lesões graves aí, rompimento do ligamento, né, do joelho e também um problema com o menisco. E uma coisa que muitas pessoas não estão se atentando é que ele só volta ou no final de outubro ou no meio de novembro, tá? Obviamente que ele vai tentar apressar isso, mas é uma baixa gigantesca aí para o Green Bay Packers no seu começo de temporada, tá? E aqui eles podem sofrer algumas derrotas que pode colocar eles no meio da tabela no fim da temporada regular, tá? É o segundo time da Conferência Nacional que menos gastou, né, com free agents. Então, assim, corpo de recebedores muito fraco, defesa sem Micah Parsons, provavelmente metade da temporada, talvez até mais que isso. E diante de outras equipes da Conferência Nacional, praticamente não gastou com free agents. Então, meio de tabela aqui pro Packers para mim, tá? É isso. Houston Texans, aqui que eu gosto muito, para mim é pelo menos playoffs. Eles estão tendo uma evolução interessante em todas as temporadas. Uma equipe que eu gosto demais, gosto muito do CJ Stroud como quarterback da equipe. A OL tem dois novos titulares que eles conseguiram através do Free Agency, e eles utilizaram sua primeira escolha do draft com o center Kalen Hutchell, que é o melhor center dessa safra de novatos. A defesa a gente já sabe que tem um potencial gigantesco de se manter como uma das 5 melhores da NFL, e eu acredito que esse ano os seus rivais, né, a sua divisão, a FC Sul, está bem mais fraca, tá? Então eu acredito que o Texans é pelo menos playoffs, tá? A divisão está mais fraca, a OL finalmente está bem mais forte, que foi o grande problema do time no ano passado, e a defesa se mantém aí como uma das grandes da NFL, tá? E aqui a gente já fala de outro rival, que é o Indianapolis Colts,
Assim, o Colts eu vou deixar em meio de tabela, tá? Meio de tabela pro Colts. É, Daniel Jones vindo de uma lesão muito grave, tá? No tendão de Aquiles, ele rompeu esse ligamento do Aquiles no finalzinho mais ou menos da temporada passada, uma lesão muito grave que demora para se recuperar. Perderam o Michael Pittman, né? Que assinou com os Steelers. A defesa até que tentou utilizar umas escolhas de draft, né? Todas as três primeiras escolhas de draft da equipe foram na defesa, mas eles perderam a sua primeira escolha de primeira rodada naquela troca envolvendo o Sauce Gardner, tá? Então eles não têm nenhum nome assim de impacto nesta safra de novatos que dê alguma esperança interessante para a equipe. Então eu vou deixar aqui o Colts no meio de tabela. A gente não sabe como é que o Daniel Jones vai voltar. A defesa não empolga tanto. Perderam o Michael Pittman, enfim. Jacksonville Jaguars é uma equipe que vem aparecendo nos playoffs na temporada passada, que sempre se manteve ali no topo da divisão, né, brigando nas cabeças, só que esse ano, sendo muito sincero, eu vou deixar aqui, tá? Pode definitivamente flertar com esse meio de tabela aqui, mas eu não sei se eu gosto tanto da dispensa do Travis Etienne, que assinou com o Saints. Eles pegaram o Tutten Babyshield, novato aí, para ser running back titular. Não sei se eu gosto tanto desse nome. O corpo de recebedores ainda é muito focado no Brian Thomas e a defesa perdeu um líder gigantesco no Devin Lloyd, né, que assinou com o Carolina Panthers, como eu já citei anteriormente. Então, assim, o ataque perdeu um grande running back, a defesa perdeu um grande linebacker. Não sei, eu não estou tão esperançoso com relação ao Jacksonville Jaguars nesta temporada, enquanto que o Kansas City Chiefs vai aí pelo menos playoffs, tá? Eu acho que abaixo disso, depois da temporada passada, vai ser uma grande decepção, né? Se a gente vê o Chiefs aí em 2 temporadas consecutivas sem conseguir se classificar para a pós-temporada, uma equipe que obviamente tem o Patrick Mahomes e isso precisa ser sempre exaltado. Xavier Worthy, a gente precisa ver bem mais dele esse ano, ele teve apenas um touchdown na temporada passada. Rashee Rice agora finalmente vindo aí para uma temporada completa, depois de ter perdido setembro e até alguns jogos em outubro devido à suspensão, mas a secundária tem aí três, né, novos titulares dos 4 nomes, né, dos 2 corners e dos 2 safeties. 3 nomes são novos nessa defesa. Eu vou citar um pouco mais os corners que eles perderam quando a gente chegar no Rams, mas assim, a divisão complicadíssima, cara, porque a gente tem aqui o Chargers, que é fortíssimo, se consolidando como uma grande equipe na divisão. A gente tem o próprio Denver Broncos, como eu já citei anteriormente, que ao meu ver chega aí para ser uma cabeça nessa conferência americana. E o Raiders definitivamente está, né, num processo interessante aí. Então, tudo ficando complicado ao redor do Chiefs. Eles precisam mostrar serviço. Eu acho que muita gente colocaria eles como grandes favoritos, mas ao meu ver não são. Divisão complicada. Vamos ver como é que vai estar o Travis Kelce também, né, que vem para sua última temporada. Mas eu acho que eles estão aqui no mesmo nível dessas outras equipes. Fechou? E por falar em rival de divisão, a gente tem aqui o Raiders, que foi a primeira escolha do draft nessa temporada, conseguiu o Fernando Mendoza, quarterback de Indiana. E eu vou deixar aqui em temporada fraca, tá? Eu acho que você pular daqui pra cá é um salto muito grande. A gente sabe que o Mendoza não deve ser titular de imediato, vai ser o Kirk Cousins, que assinou com a equipe nessa off-season. Mas definitivamente empolga muito o rumo que o Raiders está tomando, tá? A gente tem aqui o Clint Kubiak, que foi o coordenador ofensivo do Seattle Seahawks no ano passado, né? Campeão aí do Super Bowl com o Seattle Seahawks, um trabalho excepcional que ele fez com essa equipe na temporada passada. Foi o segundo time que mais gastou no Free Agency, tá? Em contratos. Então o Raiders abriu aí o bolso. A gente tem, obviamente, o Fernando Mendoza que empolga, mas a gente não consegue ainda cravar quando ele vai ser titular. Sequer se vai ser titular esse ano. Deve ser, obviamente, mas não dá para cravar isso. Mas temos bons nomes na defesa também, tá? Max Crosby, que teve todo aquele rolo lá com o Baltimore Ravens, acabou voltando para a equipe. É uma defesa mediana, tá? Ano passado foi uma defesa horrível, esse ano eu acho que dá para deixar em mediana. Então, temporada fraca, eu acho que é justo para esse time que definitivamente está aí num rumo muito interessante, tá? Eu acho que finalmente o Raiders está agora no caminho certo. Chargers, que também é da mesma divisão do Raiders e do Chiefs, eu vou colocar em grande favorito. Grande favorito não, perdão, em pelo menos playoffs, tá?
pelo menos playoffs aqui para o Chargers. Grande treinador no Jim Harbaugh. Finalmente a gente vai ver aqui essa linha ofensiva saudável com o Rashawn Slater e o Joe Alt, que perderam praticamente toda a temporada passada. Os dois tackles titulares da equipe, né, praticamente perderam toda a temporada passada, e são dois nomes de primeira rodada do draft que a equipe investiu nos 2 últimos anos. E esses jogadores em campo vão ter um impacto gigantesco que eu acho que muitas pessoas não estão se atentando, tá? Muito olho nesses dois tackles aí, porque eles vão ter um grande impacto nessa equipe. Também assinaram com o Biadas, que é um center muito bom, tá? Pelo menos top 10 da NFL, de acordo com o PFF. Ele passou a temporada passada com o Washington Commanders e a gente já sabe também que essa defesa é excepcional. Ao meu ver, o Chargers flerta aqui como um grande favorito, mas vai ficar aqui em pelo menos playoffs, tá? Eu acho que abaixo de playoffs realmente seria uma grande decepção para o Chargers, que obviamente tem um quarterback que eu adoro no Justin Herbert, tá? Chegamos aqui no Rams, que é o primeiro time que eu vou colocar da Conferência Nacional como grande favorito. Nas casas de apostas é o grande favorito, tá? A temporada, devido às contratações e trocas que eles fizeram nessa off-season na sua defesa. O ataque é basicamente o mesmo, tá? O ataque simplesmente não mudou nada, mas a defesa agora tem 2 ótimos cornerbacks. Ambos jogaram no Chiefs na temporada passada, que é o Jalen Watson e o Trent McDuffie. Melhoram assim consideravelmente o que era essa secundária nas últimas temporadas. Uma equipe que investiu muito nos últimos anos de maneira muito errônea, investiu em alguns veteranos, novatos nesse grupo de defensive backs. Nada deu certo, eles agora decidiram investir mais e conseguiram 2 excepcionais cornerbacks, que obviamente não só são muito bons, como tem um entrosamento muito grande do tempo que eles estiveram juntos em Kansas City. E obviamente o nosso queridíssimo Myles Garrett, que deixou aí o Cleveland Browns e chega para ser o grande nome dessa defesa do Rams, né? Um jogador aí defensor do ano, excepcional, todo mundo já sabe o que é que ele consegue impactar em campo. E enfim, não tem muito o que falar, sinceramente. Eu acho que o Rams é o grande favorito, não só da Conferência Nacional, mas de toda a NFL nessa temporada. Não vou dizer que eles seriam uma grande zebra, eles não seriam campeões, porque a divisão ainda é muito complicada. E o San Francisco 49ers, que a gente vai falar daqui a pouco sobre eles, está vindo muito forte. Não dá para ignorar também o Seattle Seahawks, mas o Rams é o grande favorito esse ano na NFL, tá? Na sequência, a gente tem aqui o Miami Dolphins, que vai brigar e brigar muito forte por essa primeira escolha, tá, do draft. A equipe encerrou aí sua parceria com o Tua Tagovailoa, né? Finalmente, eu acho que já tanto para o Tagovailoa quanto também para o Miami Dolphins já estava ficando chato, né? Assinaram com o Jeff Hafley como head coach aí principal, coordenador defensivo de Green Bay. O grupo de recebedores é o pior da NFL, tá? Isso aí dá para cravar com uma tranquilidade enorme aí. Perderam o Tyreek Hill, trocaram o Jalen Waddle para o Denver. A gente não sabe ainda ao certo o que esperar do Malik Willis. A gente sabe que ele mostrou muito potencial do seu tempo em Green Bay, mas ele teve uma passagem muito ruim pelos Tennessee Titans. Então, assim, é difícil ainda saber o que esperar dele, principalmente considerando o talento ou a falta de talento que ele tem ao seu redor em Miami nesse momento. A defesa, eu olhei hoje cedo, tem simplesmente 23 jogadores que são ou novatos ou vieram através do free agency, tá? 23. E perderam, obviamente, o Bradley Chubb, perderam também o Minkah Fitzpatrick, que tá no Jets agora, enfim. Vai brigar muito forte por essa primeira escolha do draft. Fechou? Minnesota Vikings tem temporada fraca, tá? Vou deixar o Vikings aqui, eu acho que pode flertar com esse meio de tabela porque tem um treinador muito bom, mas a gente não sabe muito bem o que esperar da posição de quarterback da equipe. Vai ser o DJ McCarthy, vai ser o Kyler Murray. De qualquer maneira, eu acho que nenhum desses dois nomes me empolga. Draftaram 4 jogadores defensivos nas 3 primeiras rodadas, investiram muito nessa defesa, mas a gente sabe também que é uma divisão muito complicada. Vikings é provavelmente, né, o pior time dessa divisão. A gente tem Packers, Bears e Detroit Lions. Todas essas equipes estão acima do Vikings nesse ranking aqui, dessa tier list. Vou deixar o Vikings em temporada fraca, tá?
E na sequência, a gente tem o Patriots, que eu acho que vai ser, não sei se vai ser polêmica, tá? Mas vem pra cá o Patriots, tá? Meio de tabela, a gente sabe no ano passado o quanto foi assunto o fato do Patriots ter o calendário mais fácil da NFL na temporada passada. Não vou dizer que impactou demais, né, a jornada da equipe até o Super Bowl, mas definitivamente, né, facilitou. Dessa vez, eu acho que vai ser bem mais diferente. É o sexto calendário mais difícil da NFL que o Patriots tem. Não conseguiram basicamente draftar muito bem, na minha opinião. Eu acho que nenhum novato é, vai chegar para ser titular no ataque. E a defesa simplesmente não investiu em nomes importantes no free agency. Obviamente conseguiram aí o A.J. Brown, mas de qualquer maneira eu vou deixar em meio de tabela esse Patriots, tá? É uma equipe que tá mais experiente, obviamente chegou no Super Bowl, isso ajuda demais todos os jogadores que estão no elenco a encarar, né, de outra forma a temporada seguinte, mas de qualquer maneira, meio de tabela aqui pro Patriots, tá? Não é uma equipe que eu gosto ou morro de amores, mesmo depois da sua aparição no Super Bowl. Na sequência a gente tem aqui o Saints que não sei se é temporada fraca ou briga pela primeira escolha, mas eu vou deixar aqui, tá? Vai vir pra cá o Saints, mas assim, poderia estar em temporada fraca também. Fechou? Sinceramente, eu não estou tão empolgado com o Kellen Moore como treinador principal. Não gostei nem um pouco da sua campanha na temporada passada. Eu acho que ele trabalha muito melhor como coordenador ofensivo. A gente não sabe muito bem também o que esperar do Tyler Shaw, né, o quarterback titular da equipe. A defesa na temporada passada cedeu 120 jardas corridas por jogo e é definitivamente a pior equipe dessa divisão, tá? Eu acho que o Falcons eles têm bem mais playmakers, mesmo sendo uma equipe que está aqui em temporada fraca. Eu vejo esse Falcons como sendo uma equipe com bem mais playmakers e eu gosto mais do Kevin Stefanski do que do Kellen Moore como treinador principal. Fechou? Aqui a gente tem o Giants, tá? Que eu vou colocar em temporada fraca, mas sinceramente não ficaria surpreso em meio de tabela, tá? Porque John Harbaugh, eu acho que a sua experiência vai ser um divisor de águas nesse New York Giants. Eles utilizaram eles conseguiram duas escolhas de primeira rodada e utilizaram isso muito bem. A gente finalmente vai ter o Malik Neighbors e o Cam Scatable saudáveis. Eles perderam boa parte da temporada passada devido à lesão. O corpo de recebedores é muito bom, tá? Muito potencial. E a defesa também. Eles investiram muito nessa defesa nos últimos 5 anos aí, através do draft. E eu acho que é uma defesa com muito potencial, muito, muito, muito potencial de ser aí top 10 na NFL, tá? Sem exagero nenhum. Mas vou deixar em temporada fraca porque é uma equipe que, obviamente, né, não dá pra confiar. Esse time de Nova York é difícil. E por falar em time de Nova York, o Jets vem pra cá, tá? Vai brigar e vai brigar forte por essa primeira escolha do draft. É, não vou falar que odeio é uma palavra muito forte, mas eu não gosto nem um pouco do quarterback Geno Smith. Nas vezes que eu vi ele ao vivo, cara, nossa senhora, foi assim, de doer os olhos, 3 horas assim, complicadas de se assistir. É, teve aí 10 anos, sei lá quantos anos foi na NFL como reserva, conseguiu uma, duas temporadas ali com performances ok no Seattle Seahawks, o que acabou lhe reacendendo na NFL, mas, cara, não é um bom quarterback, na minha opinião. A defesa tem 9 titulares que ou são novatos ou são free agents, tá? Uma defesa completamente reformulada. E o calendário do Jets é um dos 10 mais difíceis quando a gente analisa aí o aproveitamento dos seus adversários com base no aproveitamento, né, de vitórias da temporada anterior. Então o Jets tem toda a receita aí para dar errado o 2026 do Jets. Fechou? Eagles, eu acho que abaixo disso aqui é uma decepção, tá? O Eagles se firmou aí nos últimos anos como uma grande equipe da Conferência Nacional. Draftaram o Mackay Lemon, que é com certeza absoluta um wide receiver top 3 dessa safra de novatos, mas tem muito potencial de ser o melhor wide receiver deste ano, né, entre os novatos. Eu acho que de todos os novatos ele é o que mais tem potencial, né, tem um teto maior. A defesa ainda é extremamente jovem, né? A gente tem aí ótimos nomes. Cara, é uma defesa super talentosa, né? Eu tava olhando isso essa semana, se não me engano, 9 de
9 dos 11 titulares dessa defesa ou são escolhas de primeira ou de segunda rodada, né? É uma defesa muito boa e que com o tempo aí, a tendência nos próximos 2, 3 anos é que fique ainda melhor, até que eles tenham, né, que começar a manejar os contratos aí e acabem perdendo alguns nomes, mas Eagles, pelo menos playoffs na minha opinião, fechou? Steelers, o Steelers meio que se encaixa aqui, né? Meio que já é automático, já quando a gente lembra do Steelers, a gente já antigamente a gente associava os Steelers a 8-8, né? Campanha 8-8, agora é 9-8. Campanha 9-8, novo treinador, né? O Mike McCarthy, que não treinou nenhuma equipe na temporada passada, foi head coach do Dallas Cowboys, né? Seu último trabalho na NFL foi com o Cowboys em 2024. É o segundo time mais velho da NFL, tá? O que não é interessante. Divisão super complicada, considerando aí o Baltimore Ravens e o Cincinnati Bengals. Eu acho que são equipes que hoje estão um nível acima, como vocês podem ver aqui, do Steelers. Steelers aqui é meio de tabela, tá? Eu acho que é muito difícil você falar que, nossa senhora, se o Steelers não chegar nos playoffs, é uma grande decepção. Eu acho que não dá pra cravar isso, tá? Eu sou torcedor do Steelers, não consigo falar que se o Steelers não chegar nos playoffs, porque assim, cara, foi uma era, né, com o Mike Tomlin. Então, assim, é difícil você esperar grandes coisas do Mike McCarthy nesse seu primeiro ano em Pittsburgh. O San Francisco 49ers, eu acho que pra surpresa de alguns, tá? Vim pra cá, tá? Eu sou um fã gigantesco do nosso queridíssimo Mike Evans. Sou muito fã do Mike Evans. E esse ataque do San Francisco 49ers tá muito interessante. Eles também conseguiram o Christian Kirk, veterano aí no Free Agency. Um quarterback muito bom com o Brock Purdy. Christian McCaffrey, sempre muito consistente. A gente tem o George Kittle, a linha ofensiva com o Trent Williams. Assim, é um ataque muito veterano, muito experiente, que pode aí produzir muito bem nessa temporada, tá? E a defesa, cara, que ano passado foi tomada por lesões. Eu acho que muita gente esqueceu do quão boa é essa defesa, principalmente quando ela tem no front seven o Nick Bosa e o Fred Warner, tá? Nick Bosa que perdeu praticamente toda a temporada passada, se lesionou em setembro, se eu não me engano, ainda no comecinho do calendário regular. San Francisco, para mim, é um grande favorito nessa conferência nacional, tá? E os Seattle Seahawks, pelo menos playoffs, né? É difícil você não colocar eles aqui quando eles acabaram de ser campeões da NFL. Não consigo colocar eles aqui em grandes favoritos, tá? Não sei porquê, cara. Eu gosto desse Seattle Seahawks. Eu acho que foi a equipe que mais nos deu lucro na temporada passada. Eu confiava demais nessa equipe. Foi nosso palpite aí no Super Bowl, vencendo de maneira confortável. Mas eu ainda tenho alguns probleminhas com esse Seattle Seahawks. Mas assim, praticamente o mesmo time, tá? Praticamente o mesmo time titular, tanto no ataque quanto na defesa. Praticamente não investiram de maneira significativa no Free Agency. Não draftaram também nenhum jogador de impacto no draft. Vou deixar aqui em pelo menos playoffs. Abaixo disso, com certeza seria uma decepção, mas eu acredito que a divisão é muito complicada, tá? É uma divisão muito complicada mesmo. Aqui a gente tem o Tampa Bay Buccaneers, que é outra equipe que eu gosto muito, né? Quem faz parte dos meus grupos sabe do quanto eu gosto dessa equipe, mas esse ano aqui eu vou deixar aqui em meio de tabela. Sou um fã gigantesco do Baker Mayfield, mas perderam o Mike Evans. Ainda tem dois grandes wide receivers, né? No Godwin e no Ebuka, mas de qualquer maneira perderam o Mike Evans. A secundária é muito fraca. E eu sinceramente não sei se já deu aí o tempo do Todd Bowles como head coach dessa equipe, tá? Sinceramente eu não sei se ele ainda deveria se manter como treinador principal desse time aí, depois de anos algumas temporadas que meio que foram indiferentes na história do Tampa Bay, né? Então vem para meio de tabela aí o Buccaneers, o Tennessee Titans, que foi a equipe que mais gastou nesse free agency, e obviamente como o teto vai aumentando todas as temporadas, né, o salary cap, eles bateram um recorde nesta temporada de gastos em free agency, tá? Foram 326 milhões de dólares até o momento, né? Obviamente que eles podem assinar com mais jogadores, mas eu vou deixar aqui, tá? Eu vou deixar aqui o Robert Saleh, que é o novo treinador principal da equipe. Não sei se empolga, tá? Porque, assim, 20 vitórias e 36 derrotas como head coach da NFL, só que quando ele é especificamente coordenador defensivo do 49ers, ele se transforma.
ele se transforma. Só que como head coach, até aqui, 36 derrotas em 56 jogos. Eu sinceramente não vi absolutamente nada do Ken Ward na temporada passada que me empolgasse para esse ano, tá? Eu queria ter pelo menos visto alguns, sei lá, alguns highlights, algumas coisas assim, enfim. Não vi absolutamente nada nele que me empolgasse para essa temporada. É uma defesa que tem muitos novos nomes, mas completamente diferente, completamente mexida. Não sei se eu consigo vislumbrar o Tennessee Titans com esse pessoal aqui, tá? Não consigo vislumbrar ele com esse pessoal aqui por enquanto. E fechando, a gente tem o Washington Commanders, que eu vou deixar aqui no meio de tabela também, tá? Bem pro meio da tabela, o Washington Commanders. O Jayden Daniels, ele sofreu uma lesão muito grave na temporada passada, ele deslocou o ombro, mas até aquele ponto da lesão dele, ele estava com 8 touchdowns, 3 interceptações e 60% de aproveitamento nos passes, tá? Foram números que, assim, não são números ruins, mas no ano anterior ele teve 25 touchdowns, 9 interceptações e 70% de aproveitamento nos passes. A gente viu aí um sophomore slump, né, no Jayden Daniels, então é para ficar de olho se o Jayden Daniels vai conseguir voltar ao normal com relação às suas performances, ele vai conseguir replicar aquele quarterback que ele foi na sua temporada inicial. É uma divisão complicada, a defesa tem 9 novos titulares, entre novatos e free agents. 9 novos titulares é um número muito expressivo. E então vou deixar aqui em meio de tabela, tá? E é isso, tá? Deixei aí, só me limitei realmente a 2 grandes favoritos na UFC, 2 na NFC. Tivemos aqui, eu acho que algumas polêmicas, vai? Não sei se esse Patriots e o Packers aqui em meio de tabela é uma grande polêmica. De qualquer maneira, esse ranking ele vai voltar em setembro, tá? Quando a gente tiver as equipes bem mais definidas, após os cortes no elenco durante o training camp. E, enfim, vai voltar e a gente compara com esse ranking que eu fiz aqui em julho, fechou? Deixa o like, se inscreve no canal, a gente está voltando a produzir no YouTube e o seu like ajuda demais a fazer com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Tamo junto, abraço e a gente se vê no próximo vídeo.